pra vocês, estamos aqui na nossa quinta aula. Nosso tema de hoje é como definir se o relacionamento é ideal pra você ou não. E vamos recapitular um pouquinho as outras aulas que a gente assistiu? Antes de tudo, eu quero te lembrar que ao final dessas 7 aulas, nós temos a aula bônus da Daniele, uma das, né, porque temos 4 aulas bônus, mas uma das aulas bônus é com a Daniele, neurocientista, e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre procrastinação. Foi uma live que eu tive ali no meu Instagram e eu salvei ela exclusivamente para nossa plataforma do desafio, porque não adianta nada você aprender todo esse conhecimento rico que eu tô te trazendo, né, que foi testada, que foi comprovada cientificamente também na minha vida, porque foi dessa maneira que eu mudei o meu futuro, e você não colocar nada disso em prática. Então hoje eu vim aqui te lembrar de que todo esse conteúdo aqui é para você pôr em prática, principalmente com material de apoio. Então não deixa de fazer as atividades, não deixa de assistir as aulas. Você vai ter aí durante um ano para reassistir as aulas, caso você tenha dificuldade de memorizar e guardar os conteúdos. Mas se você aplicar tudo isso que eu tô te passando em 7 dias, você vai mudar o seu futuro. Talvez você não consiga mudar o seu passado, que não vai mesmo, porque a gente não tem controle no passado. Mas com certeza, se você colocar tudo isso em prática, você vai mudar o seu futuro. Hoje mesmo lá no Instagram eu recebi uma pergunta de uma das seguidoras, em um dos posts que eu fiz, a respeito da solitude e os namorados errados. E aí, por que a gente fez esse cronograma no desafio 7 dias? Porque primeiro, autoestima. Se você não tiver a autoestima lá em cima, se você não souber as suas qualidades, quem você é, o seu valor, você não vai saber escolher um homem. Você vai achar que qualquer homem tá a seu nível, tá à sua altura e é aquilo que você merece. Segunda aula, autocuidado. Se você não souber se cuidar e lhe dar momentos de prazer, né, que é aquela água na taça que eu sempre falo, que é aquela champanhe sem álcool bem geladinha na taça, que é aquela comida gostosa, aquele doce saboroso, que são os seus momentos de prazer e solitude, você vai colocar toda essa carga e toda essa expectativa em cima de outras pessoas. Então aquilo que você não está suprindo em si mesma, você vai colocar como obrigação e papel do outro suprir na sua vida. Então você precisa do autocuidado. Terceiro ponto, autorresponsabilidade. Você tem que parar de culpar o outro pela vida que você tem e assumir o controle da sua própria vida. Então, se você não tem autorresponsabilidade, você não consegue um relacionamento saudável. E a quarta, autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe suas qualidades, defeitos, limites, você não sabe conduzir um relacionamento de maneira saudável, que era muitas vezes o que eu fazia, né? Eu não sabia qual era o meu limite, eu não sabia impor os limites, eu não conhecia a crença do merecimento, que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a crença de merecimento na aula de hoje. E aí eu aceitava qualquer coisa, eu vivia de qualquer maneira e eu colocava no outro a responsabilidade de me fazer feliz e me dar momentos de prazer e amor. Mas eu não me dava aquilo. Então o outro também não saberia que aquilo era importante pra mim, porque eu não me tratava daquela maneira. A maneira como você se trata diz muito pro outro como ele pode e deve te tratar. Na aula de hoje, a gente vai abordar alguns pontos e aí eu vou colocando um pouquinho sobre a crença do merecimento. Eu falei essa semana lá no Instagram sobre a crença do merecimento. E o que é essa crença? A crença do merecimento é mais ou menos isso. Uma pessoa tem um emprego incrível, que paga super bem, só que ela não consegue ter uma casa, ela não consegue ter um carro, ela não consegue constituir bens financeiros, mesmo que ela tenha a possibilidade, em termos de renda, em construir algo, em ter um império, um legado, alguma coisa, ela não consegue construir. Ela não consegue construir família, ela tem, sei lá, 40, 50 anos e ela não construiu nada na vida dela. Ela sempre patinou e ela não tem nada, é uma pessoa que não tem nada. Com 40, 50 anos de idade ela não tem nada. Ela trabalhou a vida inteira e ela não construiu nada. Nem na vida pessoal, nem na vida material. O que é isso? Inconscientemente, essa pessoa, ela carrega dentro dela a crença de que ela não merece. Então, por mais que ela tenha condições de construir algo, dentro dela, ela acredita que ela não merece. Então ela se sabota, ela põe tudo a perder para validar, para provar para ela mesma que ela não merece. Por isso que ela não tem. Quando você não tem a crença do merecimento dentro de você, quando você vê um relacionamento legal e você acha que você não merece, quando você vê um carro bacana e você acha que não merece,
quando você vê uma renda financeira mensal top e você também pensa que não merece, é a tal da crença do merecimento. Tá faltando acreditar que você merece para que você tenha tudo isso. Porque as riquezas estão aí, né? Tá espalhada pelo mundo. E o que você precisa? Você precisa tomar uma postura diferente, tomar uma decisão e se apoderar daquilo que Deus já deixou, né? O melhor, Deus deixou o melhor, vida abundante. Eu sempre vou falar isso pra você. A vida abundante foi aquilo que Deus deixou pra nós. Então nós temos que aproveitar e tomar posse dessa vida abundante para vivê-la de maneira incrível. Certo? Vamos entrar lá nos nossos tópicos, porque quando você não tem a crença do merecimento, você também não tem um relacionamento legal, tá? Quero que você entenda tudo isso. E pra você que gosta da solitude, que é feliz, sozinho, que fala, Tamires, eu amo essa vida, eu gosto de estar sozinho, eu escolhi estar sozinha mesmo que eu não tenha, que eu tenha opções, eu escolhi estar sozinha, isso serve pra você também, tá? Uma vida sozinha com qualidade é muito bom. E você precisa saber que você merece uma viagem na praia, uma viagem internacional, melhores hotéis, melhores restaurantes, melhores roupas. Você merece. Certo? Então vamos lá para os nossos tópicos. Blindagem. Quando nos conhecemos profundamente, aula 4 sobre autoconhecimento, somos levados a tomar as decisões por nós mesmos e dificilmente seremos influenciados a algo. Quando você se conhece, as pessoas não fazem a sua cabeça. Você já viu aquelas pessoas, ela chega pra você, ela fala algo. E aí você expõe a sua opinião e a hora que ela vai falar com a outra pessoa, ela já tá falando igual a você? Em uma conversa você consegue fazer ela mudar de ideia? São pessoas que não se conhecem profundamente. Elas não sabem o que elas querem e por que elas querem. Então qualquer pessoa, qualquer situação pode fazê-las mudar de ideia sem nenhum tipo de argumento. Às vezes nem precisa de argumento, né? Por exemplo, alguém que chega e fala assim, ai, Tamires, vou comprar um massaveiro. Aí eu viro e falo assim, um massaveiro? Mas nossa, só cabe 2 pessoas. Ai, é aberta atrás. Ai, ela gasta muito. Ai, verdade, né? Não, vou comprar massaveiro não, vou comprar outro carro. Quando você se conhece, você sabe o que as pessoas não fazem a sua cabeça para algo contrário. Você vai pensar, você vai analisar, você vai refletir antes de mudar de ideia. Porque todo mundo pode mudar de ideia. O que você não pode é ser influenciado pelo outro a fazer aquilo que ele quer. Porque senão você vira uma marionete das pessoas. E aí todo mundo faz o que quer com você. E o objetivo do desafio é que isso não aconteça com você. Ignorar é uma tática que aperfeiçoamos com a chegada da maturidade. Então, por exemplo, muitas pessoas vão chegar em você e falar assim, nossa, você já tem 30 anos, você não vai namorar? E aí quando você começa a namorar, as pessoas vêm e falam assim, nossa, mas você não vai casar? E aí quando você casa, as pessoas vêm e falam assim, nossa, mas você não vai ter um filho? E aí quando você tem um filho, as pessoas vêm de novo e falam, mas você não vai ter outro? Você não vai comprar casa? Você não vai mudar de carro? As pessoas, elas têm o hábito de interferir na vida do outro sem ao menos terem sido chamadas. É um hábito que as pessoas têm, feio, nocivo, que muitas vezes pessoas que não têm autoestima legal se ofendem, se magoam, se machucam com tais perguntas e suposições, e que você precisa se blindar, né? Você que é solteira, gente, quantas vezes eu não vi isso? Tamires, não vai namorar? Tamires, não vai casar? Tamires, você não vai ter filho? Ai, mas por que você não vai ter filho? Ai, mas quando você for idosa, quem vai cuidar de você? As pessoas, além delas terem ideias erradas e valores errados sobre coisas, elas querem imprimir isso no outro, né? Então elas querem influenciar o outro com uma opinião errada. E aí, como a gente já tá falando de relacionamento, vou fazer um parênteses aqui. Se você tem o sonho de ser mãe, antes de você ser mãe, por favor, pense muito sobre qual é o objetivo real pelo qual você quer ser mãe. Não tenha filhos para ter alguém para cuidar de você no futuro. Não coloque essa expectativa em cima de uma criança que ainda não nasceu. Você vai se frustrar. Não tenha filhos para ter uma companhia, porque você se sente sozinha.
Não tenha filhos porque o seu parceiro quer e você não. Então você quer fazer a vontade do seu parceiro, você vai ter um filho. Analise bem o porquê você quer ter um filho. Você quer ter um filho pelos motivos certos ou você quer ter o filho por motivos errados? Muitos adultos hoje são traumatizados porque foram gerados com expectativas erradas dos pais. Muitos adultos, não são poucos. Muitas pessoas chegam em mim e dizem: Tamires, meu pai e a minha mãe têm essa expectativa em cima de mim e eu não consigo suprir. Por quê? As expectativas são deles. As expectativas não são suas. Então, antes de ter um filho, de trazer alguém ao mundo, pense bem sobre quais os motivos reais e se são os motivos certos para ter essa criança, ok? E aí vai em frente, gente. Vai em frente, povoe a terra. Quem gosta, vai que vai. Já falamos sobre ignorar, né? Entre para ouvir e sai pelo outro. Quando muito novos, queremos impor nossa opinião e vontade. Com o passar dos anos, aprendemos que algumas coisas não valem o estresse e deixamos passar sem nos afetar. Depois de uma certa idade, isso daí vem com a maturidade, tá? Quando a gente é novinho, a gente não entende isso. A gente quer rebater tudo, a gente quer brigar, espernear, impor a nossa opinião e mostrar que o outro tá errado. Depois de um tempo, isso já não vale mais a pena, tá? Então, certas situações em que as pessoas tentam nos atingir com comentários, com perguntas, com opiniões que não foram pedidas, isso já não afeta mais. Entra por ouvido e sai pelo outro, e aí você nem se dá o trabalho de responder, sabe? Mas isso vem com a maturidade. Demanda um certo tempo para isso acontecer, mas acontece. Já tô te falando isso porque se você for uma moça nova, já tô te dando spoiler, e aí você pode apressar esse processo. Vida de gente grande não é fácil. Saiba o que é preciso ser feito e faça. E aí entra a procrastinação que a gente falou no comecinho do vídeo, sabe? Saiba o que você precisa fazer. Conheceu alguém? Antes de namorar, conheça os valores dessa pessoa, conheça quem é essa pessoa, com quem ela mora, onde ela mora, quais são os pensamentos dela para o futuro, planos, projetos, o que ela pensa sobre homem, sobre mulher, sobre vida financeira, sobre o futuro, o que ele quer para o futuro? Ele quer ir embora do Brasil? Ele quer ficar no Brasil? Ele quer ter filhos? Não quer ter filhos? Ele quer continuar sendo cristão, servindo a Deus? Ele quer mudar de religião? Ele é obediente aos pais? Ele respeita os pais? Como que ele trata os pais? Como ele trata as mulheres que vivem ao redor dele? Qual a opinião dele referente a assuntos políticos? Gente, tudo isso é importante. Os opostos se atraem? Pode até ser que se atraiam. E em muitas situações, os opostos se completam, né? É o meu caso. O meu noivo é totalmente o oposto de mim, mas a gente tem muitas semelhanças. Porque se não fossem essas semelhanças, talvez hoje a gente não estaria junto. Então, é legal que os opostos se atraiam? É. Mas se as diferenças forem totalmente gritantes, esse relacionamento corre o risco de não dar certo. Então, conheça tudo isso antes de se envolver amorosamente, profundamente com essa pessoa. E só entre nesse relacionamento se você tiver certeza que é isso que você quer, mesmo que seja um namoro, tá? Pra não ferir as expectativas do outro, ferir o coração do outro. Você tem responsabilidade, lembra da autorresponsabilidade? Você é responsável por aquilo que você faz e daquilo que você fala em relação a você e ao outro. Então tenha responsabilidade em não ferir pessoas, em não ferir sentimentos, em não frustrar expectativas, em não dar falsas esperanças para alguém. Seja responsável com isso, porque hoje a gente tá plantando e amanhã a gente vai colher. Se hoje você vai fazer isso com alguém, amanhã alguém vai fazer com você. E além da semeadura, é algo que vai e volta. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Todos os dias você sai da sua cama quentinha e vai trabalhar ao invés de ficar dormindo até tarde. Você sabe que precisa pagar as contas, então faz o que precisa ser feito. E isso é um mimimi que eu escuto muito, né? Ai, não vou fazer... Adulto falando, gente. Não vou fazer isso porque eu não quero. Vida de adulto. Bem-vindo, acorda. Vida de adulto. Faça o que precisa ser feito. Eu tenho 32 anos
Eu odeio acordar cedo, eu não gosto, mas precisa? Bora lá, acordar 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, 5 horas da manhã. É o que precisa ser feito, então vamos acordar e vamos fazer da melhor maneira possível. Não é o que eu quero, é o que precisa ser feito, tá? No material de apoio, tem muita coisa para você parar e refletir. E se você fizer, a sua vida no futuro vai mudar. Começa a plantar hoje para você colher lá no futuro. E aí, quando você conhece esse rapaz, que você conhece os valores dele, o que é importante para ele, você sabe se você deve continuar com isso ou se você tem que parar. Você sabe. Porque você começa a ver coisas que não batem. Por exemplo, uma pessoa que gosta de morar na cidade grande e namora uma pessoa que quer muito continuar morando na cidade pequena. Uma pessoa que gosta muito da natureza, vive na natureza, e outra pessoa que é muito urbana. Uma pessoa que é cristã e uma pessoa que é espírita. Uma pessoa que é muito de sair, muito de balada, muito de amigos, e outra pessoa que é muito caseira. Uma pessoa que é muito família, todo final de semana tá com a família, e outra pessoa que é muito solitude, gosta de ficar em casa, de boinha. Entende? Então, todas essas características precisam ser levadas em consideração quando você supõe que no futuro você vai estar com aquela pessoa. É preciso analisar tudo isso. E a partir do momento que você percebe que existem valores que são inegociáveis, bem-vindo à vida de adulto. Rompe isso. Não vai procrastinando e empurrando com a barriga. E aí entra também a crença de merecimento que eu falei no comecinho do vídeo. Saiba que você merece o melhor. Então não aceite pouco. Não aceite um homem que te maltrata. Não aceite um homem que grita com você. Não aceite um homem que te xinga. Não aceite um homem que some por dias e não dá notícias. Não aceite um homem que só quer você durante a semana e no final de semana ele fica com os amigos. Não aceite um homem que não coloque você como prioridade na vida dele. Não aceite um homem que quer só ficar te enrolando e não quer casar. Não aceite um homem que não vê o futuro dele com você. Não aceite um homem que não te ajude, que não seja prestativo, que não seja cavalheiro, que não seja educado, que não te respeite. Não aceite um homem que não mova um dedo por você. E aí quando aquele negócio de, mas é isso que eu vou conseguir, porque, né, é isso que eu mereço, não é isso que eu mereço mais. O meu valor está acima disso. O meu nível está acima disso. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Eu não vou aceitar um homem que eu tenha que bancar. Eu não vou aceitar um homem para me bancar também. Porque aqui no Roda de Mulheres a gente defende que a mulher interessante, ela não depende de ninguém. Nem emocional, nem financeiramente. Ela pode aceitar, mas ela não depende. Ela tem os próprios recursos dela, ok? Então, pensa um pouquinho sobre esses valores, pensa um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou e analisa o que você está aceitando desse homem que está com você. O que você já aceitou nessa vida que hoje você percebe que são migalhas, que é pouco? Eu já aceitei muita coisa. Eu já aceitei um namorado que me via a cada 2 semanas morando na mesma cidade que eu. Eu já aceitei um namorado que preferia a companhia dos amigos do que a minha. Eu já tive um namorado que não fazia a mínima questão de me ligar ou de me dar notícias. Eu já aceitei um namorado que não me via como prioridade no futuro. Não aceite migalhas. Eu já fiz isso, eu já quebrei a minha cara, eu já perdi tempo. E é por isso que eu tô aqui falando pra você, não aceite migalhas. Você merece muito mais. Muito mais. Você merece um homem incrível, que mude a sua vida e que, consequentemente, você mude a vida dele também. Você merece alguém que te trate como uma princesa, como uma rainha, como uma mulher valorosa e preciosa que você é. Ok? Ai, que delícia! Adoro! A gente se vê na próxima aula. Deixa aqui embaixo pra mim se você tem alguma pergunta, algum questionamento. Prazer responder. E a gente se vê na aula 6. Tá pegando fogo esse desafio.
Até lá!